Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip, vamos falar sobre a MotoGP, né? Um fim de semana que a gente tem as 500 milhas de Indianápolis, que obviamente vai ter os holofotes direcionados para ela, mas as outras categorias ainda estão em atividade. E nesse fim de semana a gente tem a MotoGP correndo em Mugello, né? Em uma pista que, na minha opinião, devia estar na Fórmula 1 mais uma temporada. Tem o GP da Toscana todo ano lá em Mugello. Eu não ia reclamar nem um pouco, até porque eu adoro a pista de Mugello, acho ela muito legal. Ela é espetacular, assim, essas sequências de curva de S's, né? Não tem uma curva lenta de verdade em Mugello, talvez a primeira e tudo isso, mas ela é feita de quarta marcha na Fórmula 1, né? É uma coisa assim que impressiona muito, né? Então, assim, é muito legal ver a MotoGP em Mugello, mas por tudo que aconteceu agora no fim de semana, acaba sendo um fim de semana que acaba um pouco triste, né? Porque na Moto3, né, o piloto Jason Dupasquier acabou falecendo, né? Teve um acidente na classificação. Você olha o acidente assim de primeira imagem, não parece que foi tão grave, né? Ele tinha assim, foi grave, mas a gente já viu os acidentes parecer mais feios assim, o piloto sair bem, mas é assim, parece que ele bateu a cabeça quando voltou, assim, e acabou tendo uma lesão ali que cerebral e morreu, né? É o que eu consigo analisar, acabei não lendo as matérias, mas foi só o que eu consegui saber muito da morte dele. Eu não acompanho Moto 3 com muita frequência, né? Eu acabo acompanhando, dando prioridade mais à MotoGP e acaba sendo um fim de semana bem triste pelo que acontece. Mas no final das contas, a MotoGP seguiu seu cronograma e tivemos aí a corrida da categoria principal e o Quartararo venceu, né? O Quartararo está fazendo um ano muito bom, né? Tendo a qualidade que não teve na temporada passada e que poderia ter sido campeão, que era a consistência, né? O Quartararo sempre foi um piloto muito instável na MotoGP. Em sua primeira temporada que ele apareceu brilhando, até ele estava correndo muito bem, mas ano passado, quando o Marques lesionou, todo mundo apostava, Quartararo vai ser campeão. E acabou não só não sendo campeão, como ficou atrás do Franco Morbidelli no campeonato, né? Muito porque acabou sendo muito instável. Uma hora estava ganhando, estava em décimo. Nessa temporada parece ser um piloto muito mais maduro e muito mais pronto. E hoje fez uma corrida espetacular, né? O Banhaila também ajudou, né? O grande rival dele até agora no campeonato estava na liderança e caiu, né? O Banhaila cometeu um erro que não podia cometer numa briga por um título e acabou ali ficando 26 pontos atrás. Então fica meio inalcançável para uma corrida o Pecco Banhaila na disputa do campeonato, né? Então assim, Banhaila é o grande derrotado desse fim de semana, não só porque fica longe do Quartararo, como perde posição no campeonato para o companheiro, entre aspas, né, já que ele está na equipe secundária, o Johan Zarco, né? O Johan Zarco terminou na quarta posição e passou o Pecco Bagnaia no campeonato, né? Então, assim, um fim de semana perfeito para o Quartararo, porque ele não só vence, como abre uma vantagem enorme na liderança do campeonato. E foi uma corrida ali que deu para notar muito como a Yamaha está equilibrada, né, nas curvas, que por mais que na reta a Ducati fosse um monstro, né, o Zarco chegando a 351 no final da reta de Mugello, que é uma velocidade assustadora, né? E ele chegando a 338, é uma coisa basicamente como se tivesse um DRS aberto, se assim podemos entender. Nas curvas a vantagem era muito grande, tanto é que no começo há uma batalha entre ele e o Zarco pela liderança, mas depois, assim, uma vez ele passou, aí duas curvas depois o Quartararo dava o troco porque era muito melhor nas curvas, e esse equilíbrio muito grande nas curvas deu uma vantagem enorme à Yamaha, que com o passar da corrida foi crescendo. No final começou a andar um pouco mais lento, mas já era tarde demais. O Quartararo já tinha abrido um caminhão de vantagem sobre o Johan Zarco e o Miguel Oliveira, que fez uma grande corrida, né? O nosso querido dentista português, quem não sabe ele é dentista, né? Ele saiu da sétima posição na largada para quarto, né? Acabou com a queda do Banhaia indo para terceiro e perseguiu o Zarco a corrida toda até conseguir passar, acho que a 6 ou 5 voltas do final, né? Foi ali que ele conseguiu fazer a ultrapassagem. E o Mir e o Rins acabaram passando o Zarco também, né? Só que o Rins, né, é um piloto muito talentoso, né? Tem aquela vitória maravilhosa dele sobre o Marques em Silverstone, que ele passou nos últimos metros, né? É um piloto muito talentoso, mas é um piloto de mentalidade muito ruim, que é a grande característica do Mir, né? Que é um piloto forte mentalmente, constante, sempre está pontuando com consistência. Já está acho que na quinta posição do campeonato de pilotos da MotoGP. E assim, o Rins ele foi muito bem hoje, o Rins foi mal hoje, muito nessa fraqueza mental, porque na hora lá que estava na quarta posição, uma boa posição para o campeonato, para tentar somar alguns pontos, né? E estava na ânsia de superar o Rami, ele tinha o Zarco atrás que ainda estava perigoso e acabou caindo, né? Então, assim,
mais uma queda do Rins, que se não caísse tanto, poderia ainda estar numa condição interessante no campeonato. Mas no final das contas, essa estabilidade vai custando a ele pontos preciosos e status na equipe, né? Porque no final das contas, você vai dar prioridade ao piloto que está pontuando com mais consistência, que no caso é o espanhol Juan Mir, né? Que chegou a quase até a segunda posição porque houve uma. E o Miguel Oliveira extrapolou os limites de pista, porque eu vou ser sério, que é uma piada, né? Que é uma punir a pessoa porque passou meia roda ali da linha branca, sendo que, assim, isso não é muito diferente do cara estar na pista por 1 centímetro. Na minha opinião, ele não ganhou muito tempo naquilo, não ia perder a posição se fizesse o traçado normal. Até porque isso não faz tão longe do traçado normal. Os pilotos vão na zebra ali, às vezes estica um pouquinho. Eu acho que foi um exagero muito grande desse negócio de limite de pista. Se fosse uma volta de classificação e ele tivesse as 4 rodas fora, ainda ia entender mais, mas ele estava quase com a roda na linha. Eu acho ali muito exagero, né? Eu acho que ali o máximo uma advertência, perder uma posição por causa disso. Mas tanto que no final das contas eles reveram, arrumaram um jeito de punir o Mir, né? Porque se punisse de verdade, ele, assim, não, porque punimos ele primeiro, aí vamos punir ali. Se punisse de verdade, dava posição pro Zarco no pódio, né? Então, assim, pra mim foi só um jeitinho de tentar esconder essa punição ridícula, falar, nós punimos o Mir e devolvemos a posição. Porque não puniu de verdade, que acabou tudo igual pros dois, né? Se fosse pra punir os dois de verdade, o Zarco era segundo, entende? Então, eu acho que a MotoGP tá muito chata também em limites de pista, assim como a Fórmula 1, né? Então, assim, ficou no final a ordem de corrida, antes de elogiar algumas apresentações. Quartararo muito bem, como tá mostrando muitas vezes na temporada em primeiro. O Miguel Oliveira fazendo uma grande corrida pela KTM, acho que não fazia uma apresentação tão boa quanto essa desde a Áustria, quando ganhou. Ficou em segundo. O Amir em terceiro, ótima corrida do espanhol. E o Hanzarko em quarto, foi muito bem com a Ducati. A Ducati é uma moto muito boa de reta, né? E o Mundial tem uma grande reta, mas as curvas é um problema, né? E curvas rápidas ainda depende de muito equilíbrio de moto. Então, assim, não é como se o Mugello fosse totalmente a favor das Ducatis. Tem esse problema. Numa volta lançada, você consegue até tirar essa vantagem. Então, assim, numa volta lançada, a Ducati pode até ir muito forte. Mas, nesse tipo de situação de corrida, com tanque cheio, pneu desgastando, isso pesou muito para a Ducati dele, mas ainda a melhor Ducati da corrida, mesmo com dano na traseira. Ele e o Bastiani bateram antes da largada, ele estava com um dano significativo na traseira e não se sabe até onde isso afetou ele, né? Mas é normalmente lá que fica o escapamento, então assim, não sei ali até onde isso afetou o Johan Zarco. Na quinta posição, Brad Binder, né? Fez uma boa corrida, mas comparado ao companheiro acaba sendo um pouco ofuscado. Jack Miller o sexto, Alex Espargaró o sétimo, né? O Miller não fez uma grande corrida, Alex Espargaró com a Aprilia tinha classificado em quarto, o sétimo não é ruim, né? Maverick Vinales oitavo, apagadíssimo, né? O Vinales fazendo um campeonato muito fraco, e quando ele assumiu a Ducati principal e ganhou as 2 primeiras corridas, eu falei, nossa, esse cara vai bater de frente com o Max, mas desde que ele ganhou aquelas 2 primeiras corridas lá, é um piloto tão, assim, coadjuvante de luxo às vezes, que ele fica lá no meio de pelotão, às vezes ganha uma corrida, né, aparece, mas é uma decepção o Maverick Vinales, né, um piloto que eu esperava que ocupasse um protagonismo maior, fizesse mais frente ao Marques, no final das contas acabou não fazendo nada disso, né, até agora fazendo um campeonato bem abaixo. Danilo Petrucci em nono, Petrucci também, vou te falar, né, assim, tudo bem, ele caiu pra KTM, né, então, assim, não é uma coisa tão ruim assim, mas é KTM secundária. Mas nono colocado também não é nada impressionante. Valentino Rossi em décimo, né? O ano do Rossi é tão ruim, mas tão ruim, que esse décimo pareceu um grande resultado, até porque ele ganhou posições no final de corrida. Mas eu não vou ficar elogiando porque ele só não foi a pior Yamaha porque o Morbidelli foi atrapalhado lá pelo no acidente do Mark Marques, né? Acabou caindo lá para trás. Mas tirando isso, assim, é uma corrida ok pro Valentino Rossi pela situação, mas ainda é muito pouco. Nekuone em 11º, Paul Espargaro em 12º, a Honda tá realmente complicada, sem o Marques andando bem, né? O Pirro em 13º, muito abaixo do Zarco, que ficou em quarto. Alex Marques em 14º. O Savini, acho que é o 15º, e o Morbidelli em 16º, né? Então, assim, o Morbidelli acabou prejudicado, só conseguiu se recuperar para a 16ª posição. Infelizmente, aí, o Morbidelli não teve a chance de fazer a corrida que merecia. A liderança do campeonato agora vai para o Fábio Quartararo com uma vantagem de 24 pontos para o Johan Zarco e 26 pontos para o Pecco Bagnaia. Então, assim, é uma boa liderança que ele tem agora, mas não garante nada ainda, né? Vamos ver, ainda tem muito chão pela frente e até agora um grande campeonato que faz o francês, que parece agora estar mais pronto para ser campeão. Está mais consistente, está andando muito bem, está fazendo uma temporada digna do talento que a gente sabe que o Fábio Quartararo tem, né? Então, assim,
É um grande campeonato que ele faz, as Ducatis por enquanto ainda tentam fazer frente, mas precisa de mais equilíbrio em curvas se quiserem bater de frente, né? Porque a Yamaha é uma moto muito equilibradinha e não adianta você ter aquele motor do Toretto lá, né? Aquele motorzão da Ferrari de 2019 se o carro não tem um bom equilíbrio em curvas, porque muitas provas vão precisar das curvas, né? Então vamos ver o que eles vão arrumar. Até agora, um campeonato muito bom do Quartararo, acho que é o nome da temporada até agora. O Banhalla e o Zarco fazem ótimos campeonatos, mas vão precisar de mais se quiser o título, e eu acho que a moto da Yamaha, pelo conjunto da obra, pelo equilíbrio em curvas, é melhor, por mais que a velocidade reta não seja tão impressionante. Gente, por esse vídeo é isso, dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.